também posso dizer linda, preciosa, de ganhar nossos filhos para Cristo, é permitir que na atmosfera do lar eles respirem Cristo. Sem palavras. Na alegria do coração dos seus pais, devotados ao Senhor, amando a igreja, amando os irmãos. A atmosfera do lar é respirada pelos nossos filhos, muito mais que as palavras que nós falamos. Se Cristo tem preeminência. Então, o tempo se abrevia. O que resta é que não só casados vivam como se não fossem. Então, para deixar claro essa primeira frase, as outras são até mais simples, digamos, de serem entendidas. Mas quando falamos de casamento, nós precisamos de muito cuidado, não é? Porque estamos tocando uma instituição muito preciosa aos olhos do Senhor. Então, você tem que compreender muito bem o que nós estamos dizendo aqui, sobre a questão das prioridades, né? E como nós edificamos nossa família. Mas você vai ter a chave desse entendimento aí, como um casado deve viver como se não fosse. E por que isso? Ele vai dizer assim, olhe lá comigo, por favor. Verso 32, aí mesmo. Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Veja, está ficando um pouquinho mais claro já. Porque se você examinar Coríntios 7 todo, você vai ver que Paulo está tratando de casamento, pessoas se darem em casamento em tempos de tribulação. E era esse tempo que os coríntios estavam vivendo. Então Paulo tem um conselho. Ele não é um homem que abre um manual e tem um conselho geral para todo mundo. Não é? Ele conhece a hora e a história dos coríntios, então ele aconselha. Eu aconselho que por causa da angustiosa situação presente, então que o homem não se case, que a mulher não se case, por causa da angustiosa situação presente. É esse termo que ele usa aqui no Coríntios 7, compreendeu? Então ele disse, é melhor que fique como está, por causa da dureza, da tribulação que vocês estão passando. Então ele vai dizer, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar quem não é casado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Agora veja aqui, se ele está falando de casado e solteiro, de marido, de homem e de mulher, parece lógico que essa frase deveria estar assim, a seguinte. Mas o que se casou, então primeiro, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, nós esperaríamos que ele dissesse assim, cuida das coisas da esposa. Não seria o lógico nessa frase? Mas olha o que ele diz, cuida das coisas do mundo. Não é interessante? Ele não confronta coisas do Senhor com coisas da esposa. Ele confronta coisas do Senhor com coisas do mundo. Por quê? Nosso Senhor disse assim, acautelai-vos para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com os cuidados do mundo. Então, por causa daquela angustiosa situação presente, é melhor que nem o homem nem a mulher se casem. Porque se eles se casarem, eles vão ter que cuidar das coisas do mundo, de como agradar, aí no caso a esposa, como ele diz. Então ele vai explicar melhor ainda. Olha a frase inicial do verso 34. E aí ele explica tudo. E assim está dividido. Dividido. Ora, irmão, agora nós compreendemos muito bem o que ele está ensinando. Mas eu quero aplicar isso aqui de um modo mais geral. Se a nossa prioridade de coração, de devoção, de entrega, é dada às nossas famílias, está aí o versículo que se aplica a nós. Nós estamos divididos entre o Senhor e nossa família. E nós não devemos estar divididos com nada. Nem com esposa, nem com marido, nem com filhos, nem com trabalho, nem com nada. A primazia do nosso coração é unicamente para o Senhor. E nada deve interferir nisso. Agora, sabe o que há de maravilhoso nisso? Quando esse eixo se acerta, tudo o mais entra no seu ponto de gravitação. A esposa, os filhos, os negócios, trabalho, seja lá o que for, relacionamentos, vida com os irmãos, não é assim? A roda tem o eixo no centro. Quando o eixo sai do centro da roda, quem que já andou em carroça mal construída? Solavanco o tempo todo, né? Porque o eixo está fora do centro. Quando tentamos viver nossos relacionamentos com outro eixo ou centro que não é Cristo,
é só solavancos. Solavanco na vida conjugal, na vida com os filhos, na vida da igreja, é só solavanco. Então, aí está o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Os que choram, verso 30, também os que choram, como se não chorassem. Você entende por que Paulo fala assim? Já meditou nesse versículo? Me parece muito claro, irmão. Ele está dizendo assim: tudo que leva você à tristeza, tome cuidado. Porque tudo que nós vivemos nessa vida é provisório. Então aqueles que choram, isso há um motivo pelo qual nós choramos. Nós choramos por causa de perdas. Para resumir em uma palavra, sejam elas quais forem. Perdas financeiras, perdas emocionais, perdas. Isso que nos faz chorar. Então os que choram, sejam como se não chorassem. Não é aí que está o foco, não é aí que está o alvo, não é? Segundo, os que se alegram, e nós temos também, na verdade, um único motivo para nos alegrarmos. Vamos resumir também em uma palavra. Se nós choramos por perdas, nós nos alegramos por prosperidades. E seja em qualquer nível também. Então, os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Aqui uma tradução alternativa da ideia desse texto, essa frase na língua original, e é muito bonita. Então vamos repetir como está aqui. Os que compram como se nada possuíssem. A ideia envolvida aqui é: tudo que você então, por comprar, possui, segure-o com mão leve. Não agarre, segure com mão leve. Porque se em algum momento, de alguma forma for retirado, então você está segurando com mão leve. Você não está agarrado àquilo. Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo. Essa frase aqui vai nos ajudar a entender as anteriores. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Você viu, estou lendo a edição Revista Atualizada, você viu que aqui você tem a palavra utilizam e tem a palavra embaixo usassem. Não é verdade? É a mesma coisa, não é? Utilizar é usar. Mas o tradutor aqui colocou duas palavras diferentes, talvez, para buscar comunicar que o texto original, as palavras são diferentes. E aqui vamos receber mais uma ajuda interessante. Primeiro, o termo usar, utilizar, os que se utilizam do mundo, está aí no verso 31. O verbo usado aqui significa usar no sentido de receber um empréstimo.